Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui começando a nossa segunda aula, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre ementas. E, nessa aula, só relembrando aqui, a nossa aula inicial, nós falamos sobre a relevância da jurisprudência, né, na atividade jurisdicional brasileira nos dias atuais. Nós tratamos de precedentes, né, como que se deu essa importação desse instituto da Common Law para a Civil Law, como que o nosso direito começou a absorver a cultura dos precedentes da Common Law, tornando inclusive vinculados, obrigatórios, né, para os magistrados, e a aproximação, de alguma forma, do sistema do nosso direito da Civil Law com a Common Law. Nós tratamos também de alguns institutos, também originários, importados da Common Law, como a ratio decidente, o obter dictum, stare decisis. Tratamos do conceito de ementa, a aplicação das ementas de uma forma geral em várias áreas e vários ramos do saber. Falamos das ementas fora do Poder Judiciário e demos alguns exemplos de ementas do CARF, as ementas legislativas também, a gente falou sobre isso, e também trouxemos para nossa área de atuação, que são as ementas judiciais ou jurisprudenciais ou ementas forenses, e que é o nosso objeto central do nosso estudo. Nós falamos um pouco também de resumo documentário da norma da BNT NBR 6028, que fala sobre resumo, resenhas, trata sobre alguns critérios, algumas formas objetivas de se realizar os resumos de documentos, mas que não é uma norma específica, não trata especificamente de ementas judiciais, apesar de ser uma fonte de inspiração ou até mesmo indicativa para o nosso trabalho de elaboração de ementas. Nós falamos também da evolução tanto da complexidade como do tamanho das ementas no nosso Poder Judiciário. Nós demos exemplos aqui das ementas na década de 70 do Supremo Tribunal Federal e comparamos com a complexidade das ementas que nós temos nos dias de hoje. Também falamos de ementas no direito comparado. Nós trouxemos aqui alguns exemplos de como funcionam as ementas em alguns outros países, como a Alemanha, França e Portugal. Vamos, então, hoje dar sequência aí à nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela de slides. Então, nessa segunda aula, pessoal, nós vamos vamos conversar sobre as diretrizes do CNJ para padronização de ementas, que é o ponto fundamental, o nosso ponto mais importante desse curso, traçar, mostrar quais foram as normas e quais são as orientações que o CNJ entendeu pertinentes para a redação de ementas. Vamos falar de mecanismos de busca a partir de bancos de dados compostos por ementas, né? Vamos falar da uniformização das ementas e o que o CNJ entende como relevante, qual é a relevância dessa padronização para o nosso direito, as repercussões epistemológicas dessa linguagem das ementas. Vamos tratar mais um pouco sobre alguns princípios que nós já falamos um pouco na primeira aula, e a racionalização do exercício da magistratura. Bom, nosso ponto inicial, eu vou falar aqui sobre essas diretrizes que
o CNJ, em parceria com a UERJ, tratou em 2021, objetivando a padronização de ementas. Em um determinado momento, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que seria interessante que todo o judiciário trabalhasse de uma forma mais harmônica nesse trabalho de elaboração de ementas, porque percebeu que havia muita disparidade entre as ementas dos diversos tribunais nacionais. E, preliminarmente, foi feita uma pesquisa em que se encaminhou ofícios aos diversos tribunais do país, foram cerca de 90 ofícios, e indagando sobre a existência de alguma norma ou de alguma orientação sobre elaboração de ementas nesses tribunais. E, curiosamente, apenas 3 tribunais do Brasil responderam afirmativamente a essa pesquisa, que foi o TRE de Minas Gerais, o TRT da 5ª Região e o TJ de Alagoas. Apenas esses tribunais possuíam, na época da pesquisa, que, se não me engano, foi em 2020 ainda, alguns normativos internos orientando a elaboração de ementas. E aí o CNJ realmente percebeu como seria importante trabalhar num documento para auxiliar os profissionais na elaboração de ementas. Quais foram os principais problemas relatados pelos profissionais pesquisados e consultados pelo CNJ? Incompletude de ementas, que as ementas nem sempre contemplam o acórdão de forma integral, ou seja, algumas ementas não possuem o conteúdo que o acórdão dispõe, existem alguns elementos faltantes, mas a gente pode acrescentar também que existem ementas que incluem no seu conteúdo algumas coisas que não foram decididas, algumas decisões que não constam do acórdão. Então, na verdade, a incompletude de ementas, ela abrange não só as ementas que estão incompletas, né, no sentido de não contemplar todo o conteúdo do acórdão, como também elas, de alguma forma, podem sair daquele conteúdo. A ausência de padrão, né, também é a questão da padronização de todos os tribunais trabalham essas ementas e os espelhos de acordo de uma forma diferente. A legislação também ela é citada de forma diferente. Cada tribunal, cada juízo cita de uma forma essa legislação. Isso, de alguma forma, entendeu o CNJ que prejudica a pesquisa. Os tesauros, que são vocabulários que os tribunais possuem, também constituem uma questão que dificulta a padronização, porque cada tribunal tem um tesauro diferente, né? Então, foi visto como também um problema na elaboração dessas ementas. Em atenção a esses problemas, então, o CNJ, a partir desse estudo, juntamente com a UERJ, elaboraram recomendações para redação e também algumas sugestões para padronização dessas ementas. E muito consciente da autonomia dos magistrados, dos gabinetes, essas recomendações foram feitas sem um caráter impositivo, né? Como os próprios termos a gente pode concluir, né? Recomendações e sugestões. Nesse documento do CNJ, eles colocaram também funções e importância da ementa judicial. Transparência das decisões, porque elas viabilizam informações dos acórdãos, né, de uma forma mais célere, porque os acórdãos, muitas vezes, muito extensos,
você, com a ementa, você consegue absorver de uma forma mais fácil, mais rápida, mais direta, o conteúdo de uma decisão que, às vezes, toma várias laudas, né? A acessibilidade aos jurisdicionados também, a ementa como aí um instrumento de acesso à justiça, no sentido de que as pessoas, os jurisdicionados, podem tomar conhecimento das decisões também de uma forma mais simplificada. A gente vai ver também que essa questão ela diz respeito também à linguagem que é utilizada na elaboração das ementas, né? Repositório de jurisprudência, né? As ementas funcionam também como um repositório para a composição de bancos de dados, para que possam ser objeto de pesquisas, né? Não só pelos interessados, os profissionais do direito, né? E também pelos jurisdicionados. E é interessante aqui a utilização das ementas, principalmente nos tribunais, como uma forma de evitar decisões conflitantes, às vezes, de um mesmo magistrado. Dentro do gabinete, aquele magistrado pode fazer uma consulta utilizando um filtro, colocando o seu próprio gabinete como filtro, para que ele consiga, porque são muitas decisões, consiga ter esses documentos, essa informação de decisões anteriores, para que ele não tome um direcionamento diferente do que já tomou em alguma outra decisão. Isso é uma forma de manter a jurisprudência estável, né, íntegra e coerente, que é uma exigência do nosso CPC de 2015. As ementas viabilizam a compreensão do sistema judicial por atores interessados, como a própria academia, provendo parâmetros estruturados para pesquisas que envolvam o conteúdo de decisões, sentenças e acórdãos. Então, aí também uma questão também para os acadêmicos, as ementas também têm essa função de informação. E nós podemos ainda acrescentar, dizendo de alguma outra forma essas funções, acesso mais rápido à substância do acórdão. Dentro da complexidade de alguns julgamentos, a ementa nos traz o essencial de uma forma mais rápida. A citação de precedentes em votos, né, a gente, como embasamento jurisprudencial de um voto, a ementa substitui o voto, porque os votos, na verdade, né, de um acórdão, em vez de você citar todo aquele julgado, né, teria que citar todos os votos, a gente cita apenas a ementa. Isso aí faz uma compactação do voto. Compreensão facilitada da jurisprudência pela exclusão de argumentos periféricos, né? A ementa bem redigida é aquela ementa que traz apenas a tese ou as teses jurídicas, os fundamentos relevantes daquele julgado. E muitas vezes, no voto, nós temos alguns outros argumentos dentro toda a argumentação do magistrado, que eles não são tão importantes ou eles não são essenciais para a compreensão da jurisprudência. E a ementa ela já traz essa facilitação de excluir os argumentos periféricos. Organização de informações de modo a facilitar a sua recuperação em pesquisas jurídicas com o uso da tecnologia, né? À medida que a tecnologia avança, cada vez mais nós a temos como um aliado de busca de informações, e as informações de jurisprudência, com a tecnologia, cada vez elas têm se tornado mais eficientes pela utilização de vários filtros, né? A gente, hoje em dia, consegue fazer uma busca de jurisprudência utilizando filtros que a gente consegue deixar a nossa pesquisa mais direcionada para o nosso interesse, para a nossa necessidade. Benefício de ementas mais padronizadas.
Todas essas questões, pessoal, que eu estou colocando aqui, elas são retiradas lá das observações do CNJ nesse documento de padronização, tá? Eu estou passando para vocês em cima do documento do CNJ. Medidas em prol da padronização de emendas podem ser benéficas para o aprimoramento do desempenho das funções jurisdicionais e para a consolidação do conhecimento sobre uma das principais fontes atuais do direito brasileiro, a jurisprudência. Na nossa primeira aula, eu toquei bastante nesse assunto, né, sobre a jurisprudência, como ela tem evoluído no direito brasileiro e se tornado uma fonte importantíssima, né? A nossa civil law, que nasce da lei como sua fonte primária, principal, tem absorvido a jurisprudência como uma fonte importante também. E a padronização das emendas entra nesse contexto, em que a jurisprudência, hoje em dia, ela é apreendida, na maior parte do tempo, através de emendas, né? As pesquisas, normalmente, nós temos a possibilidade de buscar o inteiro teor dos acórdãos, mas, diante da escassez do tempo, a gente acaba se valendo das emendas jurisprudenciais. Então, aqui fala-se também de vantagens das emendas, de diagnósticos empíricos mais precisos sobre as razões jurídicas utilizadas por magistrados, evitando-se pontos cegos. Aqui também tem a ver com aquela exclusão dos argumentos periféricos, né? E maior publicidade das decisões, maior acessibilidade a pesquisas acadêmicas, institucionais, de partes interessadas da própria equipe de magistrados, né, da equipe do magistrado. A ementa padronizada, ela tem essa função também de facilitar as pesquisas, não só acadêmicas como institucionais, e dando maior facilidade de compreensão de para que lado que a jurisprudência está se direcionando. Reforça a segurança jurídica de litigantes e a aplicação de precedentes por magistrados. São constatações trazidas pelo CNJ em defesa da padronização das emendas. A estrutura essencial da ementa jurisprudencial. Aqui o CNJ trouxe trouxe da literatura de alguns autores essa composição, estrutura da ementa, que é o cabeçalho, ou também verbetação, e o dispositivo. Via de regra, esses dois elementos. Mas alguns autores incluem também o resultado do julgamento, né? Que é a sentença mantida, embargos rejeitados, etc. A gente vai estudar de uma forma mais minuciosa cada elemento da ementa. Então, aí vocês podem ter um exemplo de cabeçalho, dispositivo e a conclusão, né? O cabeçalho é aquela parte inicial, onde constam palavras-chave, o dispositivo abaixo, que traz a tese ou as teses jurídicas que foram utilizadas pelo colegiado, né? As normas que foram criadas para decidir o caso concreto, e, no final, a decisão tomada no caso concreto. Cabeçalho é composto por palavras-chave, normalmente escritas em caixa alta. Não se deve utilizar sentenças completas. Então, aqui, quando a gente vê uma ementa com textos enormes no cabeçalho, isso aí vai contra o que prega a literatura e agora o que está recomendando o CNJ. Então, a gente deve utilizar palavras-chave, mas, eventualmente, a gente vai precisar de expressões. Essas expressões elas podem ser curtas, né? Quanto mais curta, melhor, porque o texto mesmo vai ser colocado no dispositivo. Separado por pontos finais, sem qualquer tipo de grifo.
Quanto ao conteúdo, há duas principais recomendações relativas ao vocabulário utilizado e a ordem de citação das palavras-chave. Então, o vocabulário, diferentes termos, né, podem se referir ao mesmo instituto jurídico, né? Aqui ele dá como exemplo Carta Magna para se referir à Constituição Federal, Mandamus para se referir a mandado de segurança, né? Então, assim, o que o CNJ propõe aqui é a utilização dos tesauros, né? Nos sites dos tribunais, do STF, do STJ, eu creio que do TSE também há um tesauro também lá, para que esses termos sejam sempre os mesmos, para facilitar o trabalho de busca. E o CNJ aqui recomenda que, caso o tribunal não disponha do seu próprio tesauro, pode-se utilizar um dos tesauros dos tribunais superiores, né? Mas o que a gente vai ver aqui no final desse documento é que o próprio CNJ criou um vocabulário e ele sugere esse vocabulário para a elaboração desses cabeçalhos. A ordem de citação é importante colocar sempre esses descritores, né, que são essas palavras-chave, sempre do mais genérico para o mais específico. Então, essa é uma ordem que a gente deve seguir. Eu vou colocar aqui um exemplo. Ele colocou aí nesse cabeçalho, né? Juros, taxa de 20% ao mês, excesso. Então, aí a gente tem o descritor, que no caso seriam os juros, né, que é o termo mais genérico, e o subdescritor 1 e subdescritor 2, especificando o termo genérico do descritor. Então, a gente usa sempre o cabeçalho dessa forma. Utiliza-se um descritor e um ou mais subdescritores. Embaixo ele colocou improbidade administrativa, fraude à licitação e devolução ao erário. Então, assim, sempre começando de um termo mais genérico para um termo mais específico. Aqui o CNJ colocou duas possibilidades de iniciar o cabeçalho, com uma expressão designativa do tema principal ou então com a área do direito. A área do direito seria aqui direito administrativo, direito tributário, né? Às vezes o julgado tem mais de um termo, né? de uma área do direito. Então é muito comum que a gente vê julgados com direito administrativo, processual civil, né? Então, e por aí vai. Então, assim, aqui o CNJ não foi categórico e taxativo em definir alguma coisa, deu opções, né? E essas opções foram extraídas desses normativos que a gente comentou no início da aula, do TJ de Alagoas e do TRE de Minas Gerais, que já trazem algumas diretrizes para a elaboração de emendas. No final, aí, o CNJ colocou que evitar incluir no cabeçalho detalhes específicos do julgado, como o nome das partes e o resultado do julgamento, né? Vários autores falam que o resultado do julgamento deve constar apenas do dispositivo. A questão do nome das partes e dados específicos do julgado, a gente deve sempre evitar, porque quando a gente trabalha com ementa, a gente tem que ter a ciência de que aquela ementa, ela sendo o mais generalizável possível, mais genérica possível, ela poderá ser utilizada em outros processos que a gente vai trabalhar posteriormente. A gente tem um caso, às vezes, muito semelhante, aquela ementa pode ser aproveitada, né? Na prática judiciária, a gente tem muito isso. Então, assim, além da questão de preservar também, né? Às vezes não tem interesse o nome das partes e detalhes específicos do julgado ou mesmo do processamento do feito, né?
quando possível, a gente pode omitir essas informações. O dispositivo é a parte que se segue ao cabeçalho, onde a gente vai colocar uma ou mais teses jurídicas que foram adotadas pelo colegiado, no acórdão, e aí sim a gente vai utilizar as expressões completas, né? O cabeçalho é composto por enunciados que refletem as teses jurídicas contidas na decisão. Idealmente, os temas expostos no cabeçalho constarão do dispositivo, composto por enunciados completos. Então, é o que eu falei, né? A gente aí no cabeçalho, a gente vai evitar as frases completas e essas frases vão estar apenas no dispositivo. Aí tem um exemplo de um dispositivo, né, que é numerado. Normalmente, a gente usa a letra minúscula até para diferenciar o dispositivo do cabeçalho. E o que é muito importante, né, que essa linguagem seja simples e concisa. A gente vai trabalhar isso aí e seja independente do cabeçalho. Assim, quando a pessoa lê um dispositivo desses, ela tem que compreender perfeitamente qual é a orientação que está ali naquela tese. Ela não pode precisar de ter que recorrer ao cabeçalho para entender. Então, é uma questão de redação mesmo do dispositivo. Preferir frases curtas e concisas, né, é o que eu acabei de falar. Evitar a reprodução integral de trechos do acórdão, dispositivos, transcrição integral de precedentes ou da literatura especializada. A gente até vê muito isso na prática jurídica. Se a gente pode pegar um trecho, né, do acórdão que a gente considere relevante e ele for muito grande e for possível reduzir ele de uma forma mais concisa e com um texto menor, é sempre preferível fazer isso. Eventualmente, o trecho do acórdão, muitas vezes o trecho do voto condutor que a gente precisa, ele já está bem reduzido, bem conciso. Aí, nesse caso, não é uma má prática também a gente utilizar quando aquele trecho já está bem reduzido e conciso. Então, às vezes, uma frase ali, um parágrafo do voto condutor é suficiente para reduzir toda a tese jurídica que deve constar na ementa, né? Então, nesse caso, não há problema. Mas se for realmente uma coisa muito grande, aí essa transcrição deve ser evitada. Dispositivos legais também, a mesma coisa. A gente pode citar o dispositivo na ementa, artigo tal, né, parágrafo tal do artigo tal do CPC ou do CTN ou da Constituição. Não necessariamente precisamos reproduzir aquele dispositivo inteiro, porque ele pode estar reproduzido lá no voto condutor. E a mesma coisa com a doutrina, né? Textos muito grandes de doutrina também devem ficar limitados ali ao voto, não precisa constar da ementa. É possível que se coloque algo como a doutrina majoritária ou a doutrina de uma forma predominante, entende dessa forma, né? Mas não precisa citar a página do livro do doutrinador, etc. Ele pode fazer uma coisa mais resumida. Existindo jurisprudência consolidada, mencionar apenas que a decisão está de acordo com o entendimento do STJ e STF e apontar os principais precedentes. A gente pode, se há uma jurisprudência consolidada e, inclusive, se tiver uma tese em algum precedente qualificado, a gente pode se limitar a dizer que o julgado está de acordo com a tese número tal do STF, do STJ, ou então a gente citar o RESP, ou recurso extraordinário, que embasa aquele precedente.
não há necessidade de transcrever toda a jurisprudência, né, todo o entendimento. Se houver mais de um ponto controvertido, a ementa deve conter o número correspondente de dispositivos dispostos em parágrafos diferentes, enumerados em ordem crescente. Isso aí a gente tem aí embaixo um exemplo de duas orientações distintas, né, e numeradas em ordem crescente. Há quem use algarismos romanos, mas me parece que na maioria dos casos utiliza-se a numeração ordinária nossa mesmo. E ponto secundário. Aí pode-se fazer apenas uma breve referência, sendo necessária a inclusão de um dispositivo exclusivamente para a questão. Esse ponto secundário aí, o CNJ não explicita exatamente o que é esse ponto secundário, mas a gente pode deduzir que seja um ponto menos relevante, né, do acórdão, que ele pode constar de alguma outra, juntamente com alguma outra tese que já está colocada na ementa. Pessoal, só lembrando aqui, que eu esqueci de me falar no início da aula, que as perguntas ou qualquer questionamento pode ser colocado aí via chat, viu? E aí no final da aula a gente vai olhar qualquer pergunta ou qualquer questionamento, qualquer observação. O conteúdo do dispositivo, né? O dispositivo deve constituir um resumo da questão fundamental do acórdão, refletindo fatos relevantes que consubstanciam a questão jurídica, o entendimento do tribunal, as premissas teóricas, isto é, os fundamentos da decisão. Então, esse aí é o conteúdo elementar da ementa, do dispositivo da ementa. Fatos relevantes, caso realmente sejam relevantes, porque determinadas ementas, determinados casos julgados, há apenas uma questão jurídica discutida, que esses fatos eles podem ser omitidos na ementa, porque já são situações conhecidas, né? E não há necessidade de que constem os fatos na ementa e nessas situações. O entendimento do tribunal, né, que aí no caso seria a jurisprudência ou algum precedente, e as premissas teóricas, fundamentos da decisão. Um exemplo, por exemplo, dessa situação que eu falei de fatos relevantes, né? Vamos lembrar aqui dos expurgos do FGTS, né? Na verdade, foi uma questão jurídica decidida que quem tivesse os ativos financeiros em determinados períodos teria direito aos expurgos inflacionários. Então, bastava que a pessoa tivesse um depósito, né, no banco para ter direito aos expurgos inflacionários. Então, a gente não precisa colocar na ementa que fulano tinha uma conta no banco tal, na época tal, então ele tem direito aos expurgos inflacionários, né? Uma situação dessa, a questão jurídica é suficiente para compor o dispositivo da ementa. Basta citar o precedente, né? Que os tribunais decidiram dessa forma, que os expurgos inflacionários são cabíveis, e isso é suficiente, ainda mais uma questão, quando a questão é repetida, é uma questão que foi reiteradamente decidida pelos tribunais. É importante que o conteúdo possa ser apreendido sem necessidade de referência ao cabeçalho e aos demais dispositivos da ementa, ou interteor do acórdão. Isso que eu mencionei agora há pouco, que ao ler um daqueles números do dispositivo, a gente tem que compreender perfeitamente o que ele está dizendo, sem ter necessidade de recorrer a outro dispositivo ou ao cabeçalho da ementa.
Então, por esse motivo, deve-se evitar o uso de expressões como conforme o exposto acima, referida à lei, etc., sendo preferível indicar novamente o número da norma mencionada. Então, se eu tratei de uma lei em um dispositivo, né, no outro dispositivo tiver que falar dessa lei novamente, eu vou citar o número da lei novamente, sem problema de repetição, ao invés de usar a referida lei, né? Esse tipo de texto ele é cabível mais, cabível mais ele não é cabível no dispositivo, né? Assim como o cabeçalho, recomenda-se a utilização de uma linguagem controlada nos termos dos tesauros. Então, o dispositivo também deve utilizar os termos dos tesauros, né? Mas a gente vai ver aqui que o próprio CNJ indicou alguns termos para a gente utilizar nas ementas e nos cabeçalhos e nos dispositivos. Deve-se evitar referências específicas ao trâmite do processo ou às partes, tendo em vista sua potencial aplicação futura em casos semelhantes, né? Exceção deve ser feita às decisões que envolvam circunstâncias muito específicas e não reproduzíveis, caso em que será inevitável a referência às suas particularidades. Aqui a gente já está tratando de particularidades de processos que aquela situação de fato ela é muito importante para a compreensão da tese jurídica, da norma que o tribunal criou para decidir aquele caso concreto, né? Então, em determinadas situações, será importante essas referências a particularidades do processo. O ministro Rui Rosado Aguiar, ele tem uma palestra que foi transcrita e ela é muito utilizada por alguns autores e por alguns palestrantes como referência de redação de ementas, né? E ele sugere, nessa palestra, ele sugeriu, na elaboração de ementas, dispositivos legais, né, que são leis utilizadas na elaboração de leis, processo legislativo, que é a Lei Complementar 95, de 98, e a Lei Complementar 107, de 2001. Com base nesses dispositivos, o CNJ elaborou essa tabela, em especial o artigo 11 da Lei Complementar 95, essa tabela com algumas recomendações adicionais, né? Evitar advérbios e adjetivos, metáforas, hipérboles e superlativos, sinônimos, palavras em outros idiomas, adotar ordem sintática, vocabulário controlado, frases concisas, indicação da legislação utilizada. Essas palavras em outros idiomas, a gente não significa que a gente deve evitar todas as palavras em outros idiomas, porque existem algumas palavras que já fazem parte do vocabulário jurídico e são palavras que são adotadas na prática jurídica de uma forma reiterada, que não há nenhum problema em utilizar, por exemplo, habeas corpus, fumus boniuris, né? Então, assim, palavras em outros idiomas aqui seriam palavras que são desconhecidas da maioria das pessoas, né? Palavras que talvez a grande maioria das pessoas vai pegar um dicionário para entender. O vocabulário controlado seria esses tesauros que eu mencionei. A ordem sintática, eu coloquei aqui, seria a ordem direta da oração, né? Sujeito, predicado e complemento. Aqui eu coloquei também observações em relação ao artigo 11 da Lei Complementar 95, que trata de redação de leis, né? São orientações normativas para a redação de leis. No que podem ser aplicáveis as ementas e até mesmo relatórios e votos, a gente pode utilizar algumas diretrizes traçadas por essas leis, né? Em especial aqui o artigo 11 da Lei Complementar 95.
Então, aqui ele trata de clareza, né, de precisão e de ordem lógica. Esse primeiro inciso do artigo 11, ele dá algumas dicas para obtenção de clareza. Usar as palavras e expressões no seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará nomenclatura própria da área em que se esteja legislando. A gente tem que levar em conta aqui, quando a gente está fazendo a redação de uma ementa, que essa ementa é como se fosse uma norma que poderá ser utilizada num julgamento futuro, sobre um caso semelhante. Por isso aí a sugestão de se utilizar dispositivos legais que tratam de elaboração de leis, né, por conta dessa semelhança da lei ser utilizada, da jurisprudência, da ementa, ser utilizada como um fundamento de um órgão, de um julgamento, de um colegiado. As expressões em sentido comum são para dar mais clareza, né, ao nosso texto. Frases curtas e concisas, construir orações na ordem direta, que é essa ordem que a gente tratou, evitando o preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis. O preciosismo é um vício de linguagem que acontece quando se utiliza de uma forma inadequada palavras muito difíceis ou desconhecidas, ou mesmo palavras antigas que já estão em desuso, né? E isso muitas vezes acontece para que o texto ganhe alguma pomposidade, para que se fique mais bonito, só que isso, na verdade, quebra a clareza do texto. Então, utilizar palavras muito complexas, desconhecidas da grande parte do público, isso aí só atrapalha a clareza do texto. E a gente tem que lembrar que, como a gente está escrevendo uma ementa, a gente está escrevendo não só para profissionais do direito, como também para o jurisdicionado, né? Que é o principal objetivo objetivo da prestação jurisdicional, né? O neologismo são termos novos criados, inventados, ou então até mesmo termos que já existem, mas sendo dado um novo sentido para aquele termo. Também pode causar alguma confusão na clareza da redação. Adjetivações dispensáveis também, né? A gente utilizar um termo mais sóbrio, ele não pode ter essas adjetivações tão contundentes. Então, tem que ser um texto mais frio, mais parcimonioso. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência para o tempo presente ou futuro simples do presente. Utilizar recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando abusos de caráter estilístico. Então, aqui é principalmente ponto e vírgula, né, que a gente vê quando a gente faz revisão de algumas ementas, utilizados de uma forma incorreta, ou às vezes só para causar um estilo mesmo, né? Essa forma judiciosa aí, na verdade, é utilizar de uma forma sensata, né? A pontuação dentro das normas da língua portuguesa e sem deixar que essa pontuação torne o texto, às vezes, incompreensível, ou às vezes que se compreenda outra coisa que deveria ser compreendida no texto. Aqui também fala-se da precisão, né, do texto, articulação da linguagem, técnica ou comum, permitir que o texto evidencie com clareza o conteúdo, né, que tem a ver também com a clareza, a expressar a ideia quando repetida no texto por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. Muitas vezes a gente quer fugir daquela palavra por repetição, né, que a gente acaba estudando muito em redação,
principalmente nas escolas, a gente aprende, né, evitar os sinônimos, né, mas aqui, no caso, na técnica legislativa, isso não ocorre, é o contrário. Evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto. Evitar essas ambiguidades, né? Escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais. Isso também é uma boa orientação de linguagem que deve ser empregada para que qualquer pessoa que lê a ementa possa compreender, independente da questão cultural, né? Nosso país é muito grande, nós temos aí do sul para o norte uma diferença muito grande de vocabulários, né? Então a gente tem que usar coisas que sejam termos que sejam mais difundidos de uma forma mais geral no país. Utilizar apenas siglas consagradas pelo uso, observando o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada da explicitação do seu significado. Então, assim, inventar siglas é uma coisa que deve ser evitada, né? A gente usa siglas que já existem e, na primeira vez que ela aparecer no texto, a gente explica o que é o significado dessa sigla. Na segunda vez em diante, aí pode colocar só a sigla mesmo. Grafar por extenso referências a números e percentuais, exceto data, número de lei, nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Então, aí ele coloca as exceções, né? Não se coloca data e número de lei por extenso, né? Indicar expressamente o dispositivo, objeto de remissão, em vez de usar as expressões anterior, seguinte ou equivalentes. A gente já falou disso também, né? Se não me engano, foi na linha B. É mais ou menos a mesma coisa do que está colocado aí. E aqui o inciso 3, ele fala de obtenção de lógica, mas essa parte aqui, ela é mais, a gente não aproveita muito ela nas ementas, são mais direcionadas mesmo para os textos de lei. Aqui tem um exemplo de cabeçalho também, que é o exemplo que consta lá do documento de diretrizes do CNJ, né? Aí tem o cabeçalho, processo civil, convenção de arbitragem, competência do juízo arbitral para o exame da validade da cláusula compromissória, princípio da competência. Esse cabeçalho, ele tem uma expressão bem extensa aí, né? Essa competência do juiz arbitral para o exame da validade da cláusula compromissória poderia ser reduzido. Poderia ser colocado cláusula compromissória, exame de validade, competência do juiz arbitral. Tudo separado por pontos, né? Mas, enfim, é o exemplo que o CNJ colocou aí. E embaixo o dispositivo, né? Colocando aí a tese jurídica sobre o entendimento do princípio da competência, né? O exame da validade do juízo arbitral, e embaixo a conclusão, que é o resultado aí o sentido para qual o colegiado decidiu o julgado, né? Em termos de utilização de precedente, o que vai valer para a gente ali é o que está no dispositivo. Outro exemplo aí, também do documento do CNJ, né? O cabeçalho está um pouco mais sucinto, e embaixo um único dispositivo, trazendo aí a norma jurídica, né? Que foi o fundamento utilizado para decidir, e embaixo a conclusão. Após essas orientações, o CNJ colocou uma lista de termos padronizados para citação de legislação nas ementas em decisões judiciais, né? Então, como eu falei,
O CNJ orienta, ali no início do documento, a utilização dos tesauros, né, dos tribunais superiores, caso o tribunal não possua seu próprio tesauro, mas o próprio CNJ criou essa lista, uma lista extensa de termos, né? Do lado esquerdo, ele colocou o ato normativo, né? Ou a expressão, e a abreviação ou a denominação do lado direito. Então, assim, o início aí foi Constituição da República, e a sugestão é essa sigla, essa abreviação, CRFB 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, e o ano, né? A DCT, que é uma abreviação, uma sigla que a gente já usa, né? Todo mundo usa, né? Até algumas dessas siglas ou abreviações já são corriqueiras, né? CPC 2015, CPC 1973. Então, aqui ele está utilizando os 4 dígitos para se referir ao ano, né? Normalmente é o que ele está adotando como padrão. Código de Defesa do Consumidor, CDC, Código de Trânsito, e por aí vai, os outros códigos, Código Penal, CP, CPP. Continuando a lista, aí tem mais... Passou o slide. Só um minutinho que o slide travou aqui. Pronto. Aí o CTN, né? Código Tributário, Código Eleitoral, CLT, Código Comercial, que dificilmente alguém vai usar essa sigla, né? E alguns estatutos, né? Utilização da expressão no lugar de colocar a lei. É uma possibilidade que o CNJ está colocando aí também. Estatuto das estatais, tal. Alguns são mais utilizados, né? E aqui são as leis, né? Coloca-se o número da lei, mas o CNJ entrou também na nomenclatura de algumas leis, né? E algumas delas, como vocês podem ver, coloca não só a possibilidade de se escrever o nome da lei, como a Lei 13.709 aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, além do nome da lei, pode-se utilizar o nome e a sigla da lei. Isso acontece também aqui na 12.965, de 2014, Marco Civil da Internet, MCI. 12.846, Lei Anticorrupção, LAC. Vamos para frente. Aqui é a lei do RDC, né? A Lei Maria da Penha, também com a sigla. A Lei de Falências, a Lei das PPPs, e aí são os nomes que são colocados pelo CNJ. Pregão. Seguindo aí, Lei do Processo Administrativo Federal, e por aí vai. É muita lei, gente. A LOAS. E aqui a Lei 8.213, ele colocou apenas a sigla, LBP. Não colocou o nome da lei, Lei de Benefícios Previdenciários, né? E seguem aí as leis, Lei de Execução Fiscal, né, uma lei muito utilizada na Justiça Federal por nós, Lei da FGTS, Lei de Ação Civil. Aqui tem os decretos também, né? O decreto 267,
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né, que era a LIC. A Lei de Desapropriação, né, chamando os decretos de lei, mas vamos embora, é assim que funciona, né, o próprio STF, na súmula 652, chama o Decreto-Lei 3.365 de Lei da Desapropriação por Utilidade Pública. E abreviaturas de artigos, né? Artigo, emenda constitucional, inciso, lei complementar e lei de diretrizes orçamentárias. Aí temos a LOA, parágrafo único, ele colocou nas minúsculas, né? Plano plurianual, projeto de lei complementar. Abaixo são siglas de órgãos, entidades e tribunais, né? A AGU, Bacen, alguma dessas siglas e algumas dessas siglas são ou nomenclaturas, são bem utilizadas na prática jurídica, então não teria, acho que, nem outra opção para a gente, né? CARF, Bacen, CVM, CNJ, são nomenclaturas que a gente já usa no nosso dia a dia. Mais algumas siglas, na Procuradoria da Fazenda Nacional. É uma tabela bem extensa, né, que o CNJ está utilizando como forma de padronizar a citação desses órgãos, leis, e aqui embaixo já são as ações, né? Ação civil pública, ação civil pública por improbidade administrativa, ação popular, mandado de segurança, recursos e súmulas. Também existe aqui uma orientação para padronização dessas siglas, né? Processos administrativos, que é o que a gente já usa, né? O PAD. Tributos e FGTS. Aí também são siglas que também a gente já utiliza, mas o CNJ achou interessante colocar, fazer a lista, né? Imposto de grandes fortunas, certamente vai ser difícil alguém estar utilizando. Aí tem impostos também que... esse trabalho do CNJ foi desenvolvido em 2021, foi publicado em 2021, mas o próprio CNJ esclareceu que é um trabalho em evolução, né? E que certamente haverá atualizações. Nós estamos em 2023 e até o momento a gente não teve notícia de alguma atualização sobre essas diretrizes do CNJ. Mas, com certeza, né, a gente está tendo aí, em andamento a reforma tributária, né, através da PEC 45, e essa PEC vai extinguir o PIS, COFINS, né, pelo menos esse é o caminho que a Câmara já seguiu, PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, e a criação do Imposto sobre Bens e Serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Então, nesse ponto aí, o CNJ vai ter que futuramente atualizar essa lista aí de tributos, né? Além de outras coisas, né? Aqui a gente vai tratar um pouco sobre mecanismos de busca e ferramentas de pesquisa de jurisprudência, gestão de precedentes orientada pela base de dados e informações extraídas das emendas, uniformização e sua relevância nos acordos e precedentes. Então, pessoal, como a gente já tem falado aqui, os mecanismos de busca de jurisprudência, eles atualmente são importantíssimos
na prática jurídica dos operadores do direito, especialmente juízes e magistrados em geral, né, juízes, desembargadores, ministros, na fundamentação de suas decisões. Então, essas ferramentas de busca de jurisprudência, utilizando-se da tecnologia, elas têm se aprimorado a cada dia no intuito de favorecer esse trabalho de busca de jurisprudência, né? Então, algumas transformações têm sido percebidas nos últimos anos, e a gente espera que ainda venham muitas outras transformações, né, que a gente percebe que são necessárias, né? Maior velocidade, né, nessas ferramentas de pesquisa. Antigamente, a gente ia fazer uma pesquisa de jurisprudência e demorava muito, né, para conseguir resultados. Muitas vezes, a gente tinha que encomendar essa pesquisa para um setor responsável, né? Hoje em dia, em questões de segundos, a gente consegue obter as pesquisas, os resultados de forma muito célere, né? Menor limitação do volume de resultados, né? Também, antes a gente tinha limitação de resultados, e a cada dia que passa a gente tem mais resultados nas nossas pesquisas, principalmente por conta dos operadores que estão sendo colocados à disposição do usuário, o usuário que faz a pesquisa. Expansão de filtros, também é uma ferramenta muito importante, que tem sido aprimorada, né, pelo setor de tecnologia, e a expansão dos filtros é muito importante para que a gente encontre aquela jurisprudência de acordo com o caso que a gente está trabalhando. Para que se utilize o precedente, tem que haver os casos têm que ser semelhantes. Então, daí a importância dos filtros, né? Uma das importâncias dos filtros. Filtragens mais simples e mais intuitivas. À medida que passa, as páginas de pesquisa de jurisprudência vão se tornando mais intuitivas. Isso facilita a utilização, né? Você não precisa ser um expert de tecnologia, da informática, para fazer uma pesquisa de jurisprudência. Expansão das pesquisas de inteiro teor. Antes, essa pesquisa de inteiro teor era mais limitada, né? E principalmente com a maior digitalização, né, dos processos, à medida que os processos físicos vão se extinguindo e a gente vai tendo uma base de dados totalmente digital, essa pesquisa por inteiro teor ela vai sendo facilitada, né? Vai sendo possibilitada pelas ferramentas de busca. Possibilidade de consulta simples e consulta avançada. A consulta simples é uma consulta mais rápida, que você, com poucos critérios, com poucos argumentos, você já faz a pesquisa. E a consulta avançada para a situação que a gente precisa de mais filtros, né, de filtrar mais a pesquisa, a gente pode utilizar essa consulta avançada, que também está sempre em desenvolvimento, principalmente nos sites dos tribunais superiores. Recuperação simultânea. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma pesquisa e ali aparecer emendas, inteiro teor, decisões democráticas, súmulas e etc., até mesmo informativos de jurisprudência, né? A gente pode, numa recuperação simultânea. O Conselho da Justiça Federal também tem aquela ferramenta muito interessante, que faz uma busca simultânea em diversos tribunais, né? Que a gente, através de um único argumento, a gente consegue pesquisar no TRF da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, STJ, STF. Então, é também uma ferramenta de pesquisa simultânea importante na pesquisa por jurisprudência. Que é o caso agora das pesquisas unificadas, né? Que estão em desenvolvimento. No site do STF, existe um
um caminho lá que a gente pode, uma aba que a gente acha as dicas de pesquisas. E eu trouxe aqui para tratar rapidamente, né, pela importância dos operadores da pesquisa da página do STF. Então, o principal é esse operador E, que é o operador padrão, né? Se a gente não utiliza nenhum operador entre os argumentos, esse é o operador que vai estar implícito ali, que é um operador de adição. Ele adiciona os argumentos que vão sendo colocados na sequência. Então, se eu colocar constitucional e ambiental, ou não colocar o E, é a mesma coisa, é como se ele estivesse já presente ali. O ou, ele trata da opção de alternativas, né? Quando você tem dois termos que para você sejam equivalentes numa pesquisa, então a gente pode utilizar esse operador. O não, ele descarta documentos que contenham determinadas palavras. Se a gente não quer determinada palavra, a gente utiliza esse operador não, para que a pesquisa não inclua nos resultados palavras com aquela palavra que a gente não quer na nossa pesquisa. E tem os dois parênteses também, que ele especifica a ordem de execução quando há vários operadores. As contidas dentro dos parênteses possuem prioridade. É mais ou menos como funciona uma fórmula matemática, né? O que está entre parênteses vai ser resolvido antes. As pesquisas entre aspas, a pesquisa entre aspas, ela vai ser feita dentro dos exatos termos indicados dentro da expressão, na expressão de busca, né? E ela também serve para anular os operadores. Então, se eu tenho uma expressão maior e eu quero que o operador, a pesquisa encontre aquela exata expressão, eu coloco ela entre aspas. Eu posso utilizar ela para anular também um operador. Se, por exemplo, eu quero anular a palavra não na minha pesquisa, eu coloco ela entre aspas também, que aquele não vai aparecer, a expressão que tiver um não vai aparecer sem considerar o não como um operador. Ela anula o operador. Tem o til também, que pesquisa variações de termos com 4 ou mais caracteres. A gente pode botar o til depois da expressão do termo, e aí a pesquisa vai ser feita com palavras que tenham variações daquela mesma palavra, daquele mesmo termo que a gente colocou. E tem o aspas com o til e o n. O n, no caso, seria um número. Permite ao usuário especificar a distância máxima admitida entre as palavras buscadas. O interrogação substitui um único caractere na posição indicada. Então, se na nossa pesquisa tiver um caractere que a gente não saiba qual é exatamente, ou que seja indiferente, a gente coloca o til. Um exemplo poderia ser a palavra Luísa, né? E você está procurando Luísa, mas você quer Luísa com S ou com Z, tanto faz. Então, você bota naquela exata posição, onde seria o Z ou o S, o ponto de interrogação. E aí, no resultado da sua pesquisa, vai aparecer Luísa com Z e Luísa com S também. O cifrão, ele permite a substituição de uma quantidade indefinida de caracteres no início, no meio ou no final de uma palavra. Quando, muitas vezes, a gente faz uma pesquisa com um termo que ele poderia variar, e essa pesquisa é válida da mesma forma. Então, a gente utiliza esse cifrão. Por exemplo, se eu botar constitucional, ele vai alterar, ele vai achar constitucionais, inconstitucional, ele vai achar palavras semelhantes
com caracteres semelhantes no meio, no início ou no final da palavra. E aqui tem mais algumas dicas, né? Também da página do STF. A pesquisa não leva em consideração de forma direta as informações contidas no inteiro teor. Sua fonte primária é o espelho do acórdão. O espelho do acórdão é aquele documento que aparece quando a gente faz a pesquisa no site do STF, que tem várias, além da ementa, né, na pesquisa do acórdão aparecem outros dados que são esses que estão informados aí. Número, classe, incidente processual, origem geográfica, partes, nome dos ministros, relator, revisor, redator do acórdão, datas de julgamento e publicação, órgão julgador, ementa, decisão, indexação do assunto do acórdão, legislação citada, doutrina citada, jurisprudência citada e tema e tese de repercussão geral. Então, na verdade, quando se faz uma pesquisa, a ferramenta de busca do STF, ela não vai buscar apenas o que está na ementa, mas ela busca essa mesma expressão que estiver contida no espelho do acórdão. É uma pesquisa mais ampla do que a ementa propriamente dita. Aqui eu trouxe um espelho de acórdão para mostrar como que é esse espelho, né? E assim que aparece o espelho, aparece também aqui opções que a gente pode clicar. Por exemplo, o inteiro teor do acórdão. Se clicar aqui, a gente vai ter o inteiro teor, relatório, voto, né, e os votos dissidentes, caso existentes, né? Temos aqui todos os dados do processo, né, o órgão julgador, relator, o redator do acórdão, né, no caso, foi diferente do relator do processo, julgamento, publicação, a ementa aqui em si, né? Embaixo o tema, a tese e outras ocorrências. Essas outras ocorrências aqui, elas têm função de indicar para o usuário a existência de outros trechos que, apesar de não exibidos, também possuem a palavra-chave. Então, são outros documentos que possuem aquela mesma palavra-chave, no caso aqui eu botei direito, livre iniciativa, né, econômicos, e esses outros documentos, eles possuem essas mesmas palavras, mas eles não aparecem aqui no espelho do acórdão. Então, é só a gente clicar em cima que ele vai abrir. São as outras ocorrências. Aqui a nova ferramenta de pesquisa do STF, de jurisprudência, possui um formulário de pesquisa avançada que tem a opção de ampliar o alcance das pesquisas, de modo a considerar não apenas o espelho do acórdão, mas também o inteiro teor. Então, aqui essa ferramenta de pesquisa do STF, ela tem uma funcionalidade para esses acordos que foram publicados a partir de 2012, que pode fazer a busca também pelo inteiro teor. Essa base de pesquisa, né, jurisprudência, os acordos, decisões monocráticas, informativos e súmulas. Então, aqui foi um avanço tecnológico também do STF, em sua ferramenta de pesquisa, incluindo também o inteiro teor dos acórdãos. A gente pode fazer uma filtragem na base, né, na página do STF, por acórdão, decisões monocráticas, informativos ou até mesmo súmulas. Há essa possibilidade de fazer esse filtro, né, também. Os acordos, súmulas e decisões monocráticas, aqui a gente já foi para o STJ, tá? Que também tem suas dicas de pesquisa. Então, quais são as dicas de pesquisa que foram colocadas lá pelo STJ? Os acordos, súmulas e decisões monocráticas somente podem ser consultados após a publicação no Diário
da Justiça eletrônico, e inclusão na base de dados pela Secretaria de Jurisprudência. Então, aqui não é assim que eles são, são julgados, ainda necessita de algum tempo para que eles possam estar incluídos na base de dados e serem estarem disponibilizados para a pesquisa. Estão disponíveis para consulta decisões monocráticas publicadas a partir de 99. É indiferente a digitação de palavras com letras maiúsculas, minúsculas ou acentuadas. E o sistema também não distingue o C do C cedilha. As palavras digitadas no singular são resgatadas também no plural. Então, se colocar uma palavra no singular, no seu argumento de pesquisa, ela vai aparecer também, vão aparecer resultados contendo aquela palavra no plural também. E o STJ tem na sua página, que é interessante para quem necessita desse trabalho de pesquisa de jurisprudência, um manual de pesquisa de precedentes qualificados. Então, é interessante também dar uma olhada que pode ajudar bastante na pesquisa de jurisprudência do STJ. Aqui a gente vai tratar um pouco sobre a ementa como um instrumento de conhecimento da jurisprudência pelo profissional do direito. Via de regra, como a gente já estudou aqui, a nossa pesquisa na nossa prática jurídica, no dia a dia, ela se dá em cima das ementas. Essa ementa ela é o principal instrumento de conhecimento da jurisprudência e, consequentemente, do direito, né, do direito dos precedentes, pelo profissional do direito. À medida que essas ementas, essas decisões vão se tornando cada vez mais complexas, com a complexidade dos litígios, as decisões tendem a ficar cada vez mais extensas, né? As decisões, os votos dos acórdãos. Então, daí a importância de ementas para aproveitamento mais eficaz do tempo, né, do profissional do direito, com uma linguagem mais concisa, mais reduzida, e que traz o resumo do que realmente é essencial na decisão. Né, na decisão. Então, essa é a importância da ementa como fator de conhecimento do direito pelo profissional. Ela é um instrumento de difusão de conhecimento do precedente, né, facilita a localização do julgado. Então, por mais esse motivo, a ementa precisa ter uma redação muito cuidadosa. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre modelos de julgamentos colegiados, que também é importante para o nosso trabalho de elaboração de ementas. Basicamente, nós temos dois modelos de decisão, de deliberação dos colegiados. O modelo per curiam é um modelo de decisão única, simbolizando unicidade de voz da corte. Né? No modelo per curiam, o que acontece? O colegiado ele se reúne e, após deliberações, o colegiado decide. E aquela decisão ela é transcrita, ela é colocada em termos expressos e ela é subscrita por todos os participantes do colegiado. Então, assim, há uma única, é como se fosse uma única voz, né, um único sentido que é adotado por todo o colegiado. Esse é o modelo per curiam. O modelo seriatim ou modelo per seriatim é um modelo que considera todos os votos, todas as manifestações dos participantes daquele colegiado. Então, no caso do judiciário, né, são votos, todos os votos dos juízes integrantes do tribunal ou do órgão fracionário são considerados e devem ser
eles compõem a decisão do colegiado, como se fossem a união de várias vozes independentes, né? Então, assim, a decisão, não há um texto único que é subscrito por todos os juízes. Há, sim, os votos, né? Muitas vezes o acompanhamento do voto de um juiz por outro, nesse caso, não há um voto diferente, né? Mas o CPC, no seu artigo 941, parágrafo 3º, traz uma orientação que não existia na época do CPC de 73, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Então, assim, o sistema anterior, o nosso sistema atual, que é o seriatim, na decisão dos nossos tribunais, ela considera o voto, inclusive, divergente. Então, uma questão que surge é como se extrair de um modelo seriatim a ratio decidendi, que, como nós vimos nas aulas anteriores, é tão importante para um sistema que utiliza o precedente judicial, né? Então, assim, no modelo Percuriam, talvez haja uma forma mais fácil de se expressar aquela tese jurídica, aquela norma que foi utilizada no caso concreto para ser utilizada como precedente, porque há uma única voz, há um único texto que é subscrito por todos. No modelo seriatim, não, existem vários votos, né? Existe, sim, um voto vencedor. Esse voto vencedor, normalmente, na maioria das vezes, é o voto do relator, e esse relator é que vai lavrar o acórdão, né? Esse acórdão, na nossa prática, tem sido considerado como a decisão do colegiado, mas a gente deve considerar também os argumentos dos outros votos, porque muitas vezes, para se extrair a ratio decidendi de um julgamento, de um acórdão, é necessário a gente ter a compreensão também dos votos dissidentes, e muitas vezes o voto não é dissidente. Acontece muitas vezes no STF, a gente vê isso com muita clareza, que os juízes se debruçam sobre fundamentos diferentes, né? Muitas vezes um juiz, um ministro, ele acompanha o relator, mas ele trata no voto que ele já traz pronto, ele trata de outros fundamentos, né? Então, assim, apesar de que apesar de estar acompanhando o outro ministro, ele trata no voto dele de outros fundamentos. Então, assim, o que a gente vê no judiciário brasileiro é uma unicidade ou um acórdão, normalmente em relação ao resultado do julgamento, né? Que os juízes concordam com o provimento ou com o não provimento do recurso, mas muitas vezes os votos não trazem uma conformidade, ou elas não estão falando a mesma coisa em termos de fundamentação. Então, aí sim há uma dificuldade, existem algumas críticas em relação a esse modelo de decisão, mas, ao mesmo tempo, é um modelo que prestigia a democracia também, a possibilidade de um magistrado colocar sua opinião de forma divergente, né? Então, assim, para a elaboração das ementas, é importante que a pessoa que vai fazer essa minuta ou essa redação consiga extrair dos votos, de todos os votos ali, que se realmente aquele voto condutor está traduzindo a vontade do colegiado. Não é uma tarefa fácil nos processos de maior complexidade, mas é necessário ter essa consciência de que nós temos um sistema seriatim, né, em que
todos os votos devem ser considerados no momento da apreensão da ratio decidente, da ratio decidente adotada pelo colegiado. Nós já falamos aqui de alguns desses princípios em relação às ementas e aos precedentes, né? Vamos falar rapidamente aqui, que parece que o nosso tempo está esgotando. A transparência está aí prevista aí a transparência na atividade jurisdicional está prevista na nossa Constituição, né, no nosso CPC, e, via de regra, a exceção do sigilo aos processos é apenas quando a proteção à intimidade exige, né? Então, tanto o CPC como a Constituição determinam a transparência como uma regra, um princípio a ser observado. E aí as ementas, elas têm um papel muito relevante no acolhimento, né, dessa diretriz constitucional de transparência. A partir das ementas, nós temos o conhecimento do teor dos julgamentos. Aí a segurança jurídica e isonomia, a gente chegou a tratar de alguma forma disso na primeira aula. A segurança jurídica, que traz a utilização do precedente como uma forma de previsibilidade da atuação jurisdicional, e a segurança jurídica que isso confere aos jurisdicionados, né? E, ao mesmo tempo, a isonomia de solução, que traz a determinação de solução com o mesmo resultado para casos semelhantes, né? O tratamento que deve ser concedido ao jurisdicionado que, numa situação semelhante à do jurisdicionado que já teve outro caso julgado, né? Situações semelhantes. E também aí a gente fala um pouco do acesso à justiça. A ementa, como a gente tratou também no início da aula, a ementa como um instrumento de acesso à justiça, na medida em que torna conhecida a atuação judicial, torna pública, né, a atuação judicial, e essa atuação vai dando um norte ao conhecimento do direito, pelo profissional do direito, pelo jurisdicionado, pelo norte que os tribunais, principalmente os tribunais superiores, estão dando para o direito, né, a interpretação das leis, da Constituição, e isso é uma questão importante, que, inclusive, diz respeito à linguagem, né? A linguagem que não é muito clara, que não é a linguagem que é muito erudita, ela causa o distanciamento do judiciário do cidadão. Então, aí voltando àquele tópico, né, que está lá até nas diretrizes do CNJ, de procurar clareza e simplificação da linguagem, para que seja uma linguagem de fácil acesso ao cidadão que não tem uma formação jurídica. E a racionalização do exercício da magistratura, também as ementas, as ementas como indicativo do precedente, né? Porque ela não é necessariamente o precedente, ela tem que ser, temos que ter cuidado para ver se a ementa realmente ela traduz o que está no precedente, ela racionaliza a atividade do profissional. Então, ela tem que ter a simplicidade, a clareza, para que possa ser utilizada na racionalização do exercício da magistratura. E, fora isso, tem outras coisas aí também, né? A utilização eficaz da tecnologia para a redução do tempo de tramitação. Isso está relacionado também às pesquisas, né, de jurisprudência, que nós estudamos aqui, e otimização de recursos humanos e materiais. Eu vou ver aqui se alguém tiver alguma questão para a gente tratar.
No chat vocês podem escrever. Estou lembrando aqui, pessoal, o pessoal da escola está lembrando que há uma atividade para ser tratada no ambiente EAD, uma atividade extra classe, tá? E vocês vão receber um e-mail para fazer essa atividade complementar. Essa atividade que eu coloquei 3 ementas para vocês tratarem lá vocês fazerem uma análise dessas ementas em confronto com as diretrizes do CNJ e com as demais orientações que a gente tratou aqui sobre elaboração, racionalização da linguagem, e vocês façam uma análise crítica dessas 3 ementas que eu coloquei. São coisas simples, não precisa ser nada muito rebuscado, coisa simples, e dizer ali, fazer um texto sobre o que vocês acham em relação a essas ementas. Não é isso, Tiago? Exatamente, professor Ronan. A atividade ela foi aberta no ambiente agora às 17 horas. Ela está disponível ali no tópico da aula 2. E ali nós publicamos o link, né, que vai encaminhar todos vocês para a atividade. Né? A atividade ela consiste no envio, né, de um arquivo com as questões que foram trazidas ali em relação às avaliações das ementas já existentes nos tribunais. Sim, essa análise a gente vai fazer ela também na próxima aula, né? E vamos pegar essas 3 ementas, vamos dar uma olhada e ver o que elas têm que poderiam ser aprimoradas, né? O que tem poderia ser aprimoradas ou o que tem nelas que não está de acordo com o que a gente precisa para enquadrá-las dentro da padronização que o CNJ está recomendando para a gente, o Poder Judiciário. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de todos, né? E nos vemos, então, na próxima aula, que é no dia 10. Exatamente, professor, no dia 10, às 17 horas também. Dia 10 às 17 horas, estaremos juntos aqui novamente. Muito obrigado por tudo, pela atenção. Obrigado, professor. Um bom fim de tarde para todas, para todos. E qualquer dúvida também em relação à tarefa, nós estamos à disposição de vocês pelo canal WhatsApp, que é o telefone 3213-3736. É o mesmo contato que está lá no ambiente, né, no rodapé de todas as mensagens que nós encaminhamos para a caixa de entrada de todos. Certo? Um abraço a todos.